Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao oitavo elo da campanha dos nossos 12 dias pela madrugada, consagrando os nossos 12 meses do ano de 2021, graças a Deus no nome de Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus, consagrando esse oitavo dia, desse oitavo mês de agosto, pedindo a Deus, ungindo, pedindo a Deus para poder abençoar o mês de agosto, abençoar em nome de Jesus, esse mês que faz parte desse ano tão precioso e poderoso, o ano do recomeço, o ano onde a gente está buscando o Senhor, nos pedindo a Deus que venha nos ajudar, nos cooperar conosco, nos sustentar de uma forma sobrenatural, poderosa e maravilhosa, no nome de Jesus, aleluia. Seja bem-vindo, essa semana desafiadora, hoje sexta-feira, ontem foi muito bom, graças a Deus tem sido muito bom, o Espírito Santo tem sido muito precioso conosco, o Espírito Santo tem nos ajudado e cooperado conosco na palavra, tem nos ajudado e nos fortalecido. Para nós estarmos juntos, graças a Deus, é bom que a gente entenda que temos para poder levantar cedo, estarmos cedo junto, nós precisamos de disciplina, precisamos de um tempo, descansar, saber até como e quando e como se alimentar para nós não nos cansarmos e nós não perdermos a madrugada nesse propósito, nesse propósito de 12 dias de madrugada orando, apresentando a Deus os nossos pedidos, apresentando a Deus a nossa vida, apresentando a Deus os nossos sonhos, as nossas famílias, no nome de Jesus, para a glória do nome dele, aleluia, Maravilha, seja bem-vindo, bom dia, Deus abençoe, Maravilha, no nome de Jesus. Vamos orar também, pedir ao Espírito Santo, vamos estar orando também na hora, espero que você também se lembre junto conosco, de pedir ao Espírito Santo que console a família da irmã Cleonice Lavecker, que perdeu a sua irmã ontem, a irmã Creuza, em Belo Horizonte, para que o Espírito Santo venha confortar, consolar a família da irmã Cleonice Lavecker, mãe da Daniele, irmã da irmã Cláudia, enfim, pedir ao Espírito Santo que venha consolar, confortar toda a família, em nome de Jesus, tá bom? Infelizmente, partiu, está no Senhor nessa hora, assim nós cremos, Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, livro de Isaías, capítulo 43, é o nosso livro, nosso versículo, do carro-chefe, vamos dizer assim, de uma forma bem popular, o carro-chefe da campanha dos nossos 12 dias do ano do recomeço. Aleluia, o ano do recomeço. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, livro de Isaías 43, 18 e 19, diz assim: esqueça o que se foi, olha só que legal. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo, graças a Deus. Palavra de Deus, Isaías 43, 18 e 19. Deus nos chamando para um novo recomeço. Há um poder, como nós temos dito, há um poder muito grande no recomeço. Quem vai se contrapor, quem vai se colocar na frente, quem vai tentar te atrapalhar para recomeçar seus projetos, seus sonhos, para tentar atrapalhar o seu recomeço familiar, emocional, espiritual, financeiro, familiar, é Satanás que vai te atrapalhar.
Deus é um Deus de recomeços. Ontem nós falamos, ontem, hoje, provavelmente amanhã, sábado, nós vamos estar meditando no texto sagrado, aonde fala que Deus estava através da família de Noé, realizando um recomeço na humanidade. Olha, Deus usa uma família para recomeçar um projeto da humanidade. A partir de Noé, os seus filhos, a gente sai do livro de Gênesis, capítulo 9, cai no capítulo 11, onde a torre é erguida. Depois daquele momento, Deus espalha e confunde a língua de todos, porque eram apenas um só povo, uma só nação naquele momento, e ali começa as pessoas se espalharem para o mundo, e cada um está no lugar regional, numa área regional, e ali começa a se desenvolver as características físicas, as habilidades, enfim. Mas a partir de um recomeço. Quando Deus chama Noé, Deus vê o que está acontecendo com a humanidade naquele momento, o pecado das pessoas, né? A maldade no coração das pessoas, esse distanciamento das pessoas em relação a Deus, porque depois da morte de Abel, Caim, ele sai para o mundo em direção a outras terras, e ali se forma uma linhagem impiedosa, uma linhagem de guerra, uma linhagem de violência, uma linhagem que não buscava a Deus, uma linhagem de maldade, começou a criar armas de guerra, ferramentas de guerra, enfim. Então, Caim ele sai e dá origem a esse povo. Através do o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, aí surge uma linhagem piedosa. Essas duas linhagens se encontram, e o que acontece quando Deus vê toda essa estrutura, no tempo em que Noé estava, no tempo de Noé, onde Noé aparece, porque Noé seguia Deus, Noé, ele caminhava com Deus, era um homem reto e íntegro, invocava o nome do Senhor, assim como Enoque também vem de uma geração piedosa, que foi transladado, e aí, enfim, Deus vê o estado da humanidade e traz essa oportunidade a Noé de recomeçar a humanidade, recomeçar uma nova história. Deus propõe para Noé a construção da arca. As pessoas não percebem a importância daquela estrutura. Noé está construindo, mas ninguém se envolve, ninguém não participa de nada, ninguém dá confiança para nada. Vem o dilúvio, aí já era tarde demais, e aí Deus joga a água dos mananciais para cima, joga a água de cima para baixo, e as águas tomam conta de todo mundo. E Noé dentro daquela arca, tendo a oportunidade de recomeçar, de abraçar, né, essa oportunidade, esse propósito de recomeço. A vida nos traz sempre oportunidades para nós recomeçarmos. O diabo que não vai deixar você recomeçar, o diabo que vai colocar coisas na tua cabeça, Satanás que vai trazer ideias estranhas, falando que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir. Isso são coisas do demônio. Mas há um poder muito grande no recomeço. Por que nós fizemos essa campanha de estarmos recomeçando? Porque algumas coisas nós, a partir do ano de 2020, nós perdemos. Nós não podemos julgar, mas vamos dar alguns exemplos. Perder a fé, a esperança, a confiança, perder os relacionamentos,
Olha quantas coisas o mundo perdeu. A quantidade de assassinato de mulheres, olha quantas perdas. Os casamentos em casa, relacionamentos, olha quantas perdas. Então nós perdemos muitas coisas e é um tempo de recomeçar. Lógico que nós não podemos tentar recomeçar como pensando nas coisas do passado. O próprio Deus disse. Olha que interessante, livro de Isaías 43, 18 e 19. Não pense no passado, eu estou fazendo uma coisa nova. E é uma palavra que Deus estava dando para o povo de Israel. Se você ler o texto e o contexto todo, você vai ver que Deus está chamando a atenção de Israel. Olha, por favor, olha, não fique pensando na travessia do Mar Vermelho, não fique pensando nas pragas do Egito que eu lancei, não fique pensando nas maravilhas que eu fiz no deserto, não fique pensando nas maravilhas que fiz quando vocês entraram dentro de Canaã, não fiquem presos a esse passado, a esse tempo de milagre. Existe um novo tempo de milagre para mim e para você. O recomeço é um novo tempo de milagre. Salmo 126, aqueles que vão semeando, chorando, com alegria irão colher. Era a saída de Israel, de Babilônia, para ir para Jerusalém. Saíram chorando, saíram tristes, aborrecidos, e a palavra de Deus fala que eles colheram com fechos de alegria, com alegria lá na frente. Ou seja, existe novos milagres. Recomece. Busque a Deus para recomeçar a sua vida cristã. Busque a Deus para recomeçar os seus relacionamentos familiares. Busque a Deus para poder recomeçar a sua vida emocional. Busque a Deus para recomeçar a sua vida familiar, sua vida espiritual. Busque a Deus para que haja esse renovo, esse recomeço na sua vida, para que haja esse recomeço nas suas estruturas. Há um poder muito grande no recomeço. Quando Deus fala assim, esqueça o passado, não é para apagar o que ele havia feito, mas ele estava dando uma palavra, trazendo uma conotação diferente. Existe mais milagres, existe momentos de mais milagrosos depois do recomeço. Assim aconteceu com Noé. Assim aconteceu com a vida dele. O recomeço através dele da humanidade. Olha, que coisa gigantesca. Mas ele não perdeu a oportunidade. Às vezes nós perdemos muita oportunidade. Desculpem. Às vezes nós perdemos muitas oportunidades de recomeçar, porque damos ouvido ao diabo e a quem não devemos ouvir. Nós damos ouvido a muitas coisas e nós esquecemos de dar ouvido ao Espírito Santo. Cada um ouvirá de uma forma particular o Espírito Santo. Cada um tem uma história. A sua história é diferente da minha, a minha história é diferente da do João, a história do João é diferente da de José, mas não podemos perder a oportunidade. Perder a oportunidade de recomeçar e perder a oportunidade de se envolver com o poder desse recomeço. Olha que coisa interessante. Adão e Eva perderam a oportunidade. Deles poderiam ter nascido e surgido grandes nações. Mas a partir de Noé e os seus filhos, essas nações surgiram depois de Babilônia. Cada um foi para o seu canto. Olha que recomeço fantástico. Cada povo foi para uma região. Nessa região se desenvolveu cor de pele, cabelo, cor dos olhos. Nessas regiões se desenvolveram as habilidades que cada um começou a desenvolver na agricultura, criando peças, enfim. Um grande recomeço. Deus tem chamado nós para recomeçarmos grandes coisas. Olha a grandeza que Deus trouxe para a vida de Noé. Olha que grande recomeço. Recomeço da história humana. E existem muitos fatos, muitas coisas, muitas indicações, não querendo espiritualizar tudo, mas traz algumas coisas aconteceram para esse recomeço, para nós orarmos,
e buscarmos a Deus, às vezes, quando o recomeço, antes de Noé recomeçar toda uma história, sair da arca para recomeçar uma história, ele passou por uma grande tempestade. Às vezes as tempestades da vida estão mostrando a necessidade de recomeçar. Às vezes você está dentro de uma tempestade, mas essa tempestade não é primeiro para te destruir, para te acabar com o seu sonho, não. Às vezes essas tempestades, talvez você esteja vivendo uma tempestade, é Deus te dando uma indicação de recomeçar. Você é amado de Deus, você é um filho de Deus. E Deus às vezes permite que uma tempestade venha, e só permite que a tempestade venha daquele que quer andar nos seus propósitos. Entendeu? Se você você anda nos propósitos de Deus, está vivendo uma tempestade, não quer dizer que Deus não te ama. Pelo contrário, Deus te ama. Tem um amor muito precioso. A tempestade está te mostrando. Ei, recomece algo novo aí. Está errado alguma coisa aí. Recomece. A tempestade é o início de um recomeço. Só depois da tempestade é que houve um recomeço. Às vezes você está passando, nós passamos por momentos delicados na vida, né? Coisas estranhas acontecem, tempestades enormes vêm sobre nós ficamos tristes, abalados, entristecidos, mas Deus está mostrando para nós, vamos recomeçar, a tempestade vai passar para você recomeçar, e assim foi na vida de Noé. Deus recomeça a história de Noé, da humanidade através de Noé, depois de uma tempestade. Talvez essas tempestades que vêm na sua vida é Deus te indicando para você recomeçar. Mas você tem que recomeçar como recomeçou Noé. E aí a gente depois vai falar como foi. Ontem nós já falamos, né? Que Deus coloca... Deixa eu ver o horário aqui, peraí, deixa eu ver o horário aqui. Opa, vamos orar. Deus recomeça... Desculpa eu mexer aqui para do horário. Deus recomeça Noé mudando a visão de Noé. Olha só que legal. Quando a arca de Deus, talvez você tenha ouvido ontem, não querendo ser repetitivo, mas afirmar o que nós falamos ontem, a arca de Deus, ela para em cima do Monte Ararat. É um monte que está hoje na Turquia. Esse monte, no nível do mar, tem 5.165 metros, mais ou menos, de altura. É um dos montes mais altos do mundo, junto com o Himalaia, enfim. Então, esse monte Ararat, Deus coloca Noé em cima desse monte para que ele entenda. Você vai recomeçar, mas você tem que recomeçar olhando diferente. Não olhando embaixo, mas olhando por cima. Não olhando por baixo, mas olhando por cima. A terra estava um caos, tudo fora do lugar. A terra ficou 40 dias debaixo d'água, só a arca flutuando. Tudo ficou em desordem. Então Deus coloca Noé em cima de um monte para ele começar mudando a sua visão. Você só recomeça quando muda a sua visão de quem você é, do que você faz. Só recomeça mudando a sua visão. A palavra de Deus nós falamos essa semana. Se os seus olhos forem bons, tudo é bom, porque os olhos é a candeia do corpo, é a luz do corpo. Se os seus olhos forem ruins, tudo é ruim. Então, para recomeçar, mude a forma de ver as coisas. E saiba e veja que Deus está operando no nome de Jesus. Vamos orar. Maravilha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos
mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui essa madrugada, buscando a tua face, a tua presença, buscando, meu Pai, o seu poder, buscando, meu Deus Todo-Poderoso, a tua presença para nossas vidas, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te amam e os que te buscam de madrugada encontrarão justiça, honra e bem duráveis estão contigo. Ó Deus, estamos buscando o Senhor por essa madrugada para abençoar o mês de agosto e esse 8º dia da nossa campanha de início de ano, os nossos 12 dias de oração para 12 meses de conquista, 12 dias de oração para 12 meses de provisão, 12 dias de oração para 12 meses de abundância, 12 dias de oração para 12 meses de recomeço, porque o recomeço sempre estará diante de nós, ó Deus, como oportunidade de vivermos propósitos eternos contigo para a tua glória. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho de uma forma sobrenatural. E esse meu Deus Todo-Poderoso, que talvez esteja enfrentando uma tempestade, e essa tempestade está indicando a ele, ó Deus, um tempo para ele parar e recomeçar, como Noé fez. Depois de 40 dias e noites chovendo, Noé para na arca, fica mais alguns dias ali dentro, e muitos dias ali dentro. Ó Deus, antes de sair e recomeçar a nova história do mundo, ele fica ali, meu Pai, aguardando o momento exato para que esse recomeço acontecesse. Às vezes, Pai, precisamos entender que a tempestade é um tempo onde o Senhor vai nos alinhar para um novo recomeço. A tempestade, meu Deus Todo-Poderoso, nos chama para tentarmos recomeçar alguma coisa. Deus, e queremos entender isso, que as tempestades da vida, que são as dificuldades, as lutas, as doenças, os problemas financeiros, emocionais, familiares, essas tempestades surgem e vêm, não é para nos destruir, mas é para poder nós recomeçarmos alguma coisa. Muitas pessoas, meu Pai, no meio dessas tempestades, elas acabam naufragando, meu Pai, com o barco da vida, da existência, não percebendo, meu Pai, que a tempestade era para um novo recomeço. Pai Santo, nos ajude a entender, a compreender essas oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida e na nossa frente, para recomeçarmos a nossa vida emocional, para recomeçarmos a nossa vida espiritual, financeira, familiar e espiritual diante do seu altar. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a entender isso e nos dê um grande recomeço na nossa vida, assim como o Senhor fez com Noé, meu Pai, cada um na sua estrutura de fé, meu Pai, segundo o teu propósito, a tua vontade, nos dê um grande recomeço, Pai. E como nós sempre nos preocupamos, que o nosso recomeço espiritual seja poderoso, Pai. Tua palavra diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nos ajude a recomeçar a nossa vida espiritual. Nos ajude a recomeçar com entusiasmo. Sabemos que é difícil, que é desafiador, que temos a tendência, meu Pai, de, às vezes, tomar outras decisões do que recomeçar. Mas nos ajude, Pai, a recomeçar a nossa vida cristã, o nosso comprometimento contigo, a recomeçar o nosso devocional, a recomeçar na leitura, a recomeçar a testemunhar do Evangelho a outras pessoas. Nos ajude, Pai, a recomeçar. Ó Deus, aquilo que nós perdemos em 2020. Nos ajude a recomeçar de uma forma diferente, Pai. Como Noé, ele foi levado ao Monte Ararat. E Deus ali, o Senhor muda, coloca ele para ver por cima, para ele ver tudo que estava ali. Não de uma forma apenas olhar a destruição, mas mudar a sua visão em relação àquilo que ele está vendo. Como nós compartilhamos ontem,
Se nós estamos numa posição inferior, nós maximizamos os nossos problemas. Quando nós estamos numa posição superior, não de visão apenas, nós vemos que os nossos problemas são pequenos diante da tua grandeza, diante do seu poder, diante da sua majestade. Como diz uma frase no meio evangélico, não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, a grandeza do nosso Deus. Por isso devemos esquecer o passado, entender que o recomeço, Senhor, será um tempo de milagres maravilhosos, um tempo de conquistas maravilhosas. Nos ajude, Pai, de uma forma muito preciosa. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude, Pai, no nome de Jesus, a vivermos os nossos recomeços. Às vezes, em meio à dor, à tristeza, a mágoas, a decepções, nos ajude, Pai, a viver em meio a tudo isso os nossos recomeços. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o seu filho, sua família, a família da irmã Cleonice Lavec, que perdeu a sua irmã. Conforte toda essa família, conforte toda essa casa, conforte todos esses familiares, no nome de Jesus, para a tua glória. Seja conosco durante todo esse dia. Consagramos o mês de agosto. Declaramos que esse mês será um mês muito abençoado. Declaramos que o Senhor irá nos sustentar com tua graça e tua misericórdia. Irá nos sustentar com tua palavra e com a presença do teu Espírito Santo. Pai, como a ceia que nós estamos tomando, a ceia do fortalecimento, para que o Senhor nos fortaleça para a glória do teu nome. Seja conosco, nos ajude para louvor da tua glória e que tenhamos um ano muito precioso de um grande recomeço. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, sobre aquele que está doente, que haja cura, aquele que está com a porta fechada, ó Deus do trabalho, que as portas se abram de uma forma sobrenatural, poderosa e maravilhosa. Seja conosco, Pai, no nome santo de Jesus, para louvor da tua glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus amados de Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Deus abençoe de uma forma muito preciosa o seu dia. Graças a Deus concluímos o 8º dia, que representa o 8º mês deste ano 2021. Queremos desejar a você um dia muito precioso e não se esqueça, as nossas reuniões durante a semana na campanha tem dois horários. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado tem 2 horários, 6h30 às 7h30, de 8 às 9, 7h30, 6h30, 7h30 e 8 às 9. Domingo nós temos 4 reuniões, 8 da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite. Domingo é a primeira Santa Ceia de janeiro de 2021. Vamos começar bem. Começamos bem, terminamos bem. Aí na segunda-feira nós vamos ter 2 cultos, de 6h30 a 7h30, de 8 às 9, terça-feira encerrando, de 6h30 a 7h30, de 8 às 9, ok? E aí, na segunda-feira, aliás, na terça-feira, dia 12, às 3 horas, nós encerramos os nossos 12 dias pela madrugada. Vamos organizar a igreja, as lideranças, numa assembleia dia 13, né? De janeiro à noite, e aí nós vamos orar, ungir, e vamos, né, caminhar fortes, renovados, recomeçados, em nome de Jesus, no ano 2021.
Bom dia. Deus te abençoe de uma forma muito preciosa. Esse dia seja um dia fantástico para a glória de Jesus, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser, ou até daqui a pouquinho, meio-dia, no programa Encontro com a Palavra. E eu tenho uma notícia bem legal para te dar nesse momento que nós estamos falando de nova era, era de aquário, que joga fora a era de peixes para lá, enfim. Meio-dia a gente se encontra, depois à tarde a gente se encontra. No nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Bom dia, fique com Deus.